No perfil empresarial de hoje, estamos contando com a presença do senhor Jackson Gomes, que é professor do Sopiubra de Ciências da Computação. Tudo bem, Jackson? Tudo bem. Jackson, uma satisfação conversar com você hoje, até mesmo para você empresário, para você empreendedor, ou mesmo estudante, uma oportunidade de negócio. Jackson, essa palavra eu confesso que eu também um pouco dinossauro nessa questão da informática, e a gente vai nessa evolução tão louca, a internet entrando, sistema de informação das empresas e a coisa não para. Exato. E vamos conversar hoje sobre, então, startup. Você sabe o que é? Vamos aprender juntos hoje. Jackson, e aí? O que vem a ser o startup? Então, primeiro agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui junto com vocês. E o que é interessante é que realmente esse termo, embora ele já seja antigo nos Estados Unidos, que foi quando ele surgiu originalmente, ele aqui no Brasil, embora a gente já tenha algumas empresas que já trabalham nessa direção, é um termo que ainda precisa de esclarecimento. Então, agradeço pela oportunidade, interessante, muito interessante a gente falar sobre isso. E o termo startup em si, ele vem, e originando aí da palavra do inglês, ele vem de aquecimento, ele vem de arranque, na verdade. Então, o arranque para uma empresa é o que significa o startup. Então, basicamente, eu queria começar essa fala falando a partir disso, do conceito, mas eu queria falar também do que envolve o que se entende por startup hoje, não só no contexto nacional, mas no contexto global também. Vamos lá. Então, startup basicamente é um grupo de pessoas ou uma empresa. Então, pode ser um desses dois, pode ser uma empresa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser um indivíduo também que realiza uma atividade empreendedora. Esse grupo, essa empresa ou esse indivíduo, eles estão basicamente com foco em inovação. Então, o negócio que é realizado é um negócio de inovação, então tem essa característica. Além disso, a startup em si está inserida dentro de um contexto que é de incerteza. Além disso, essa atividade que é realizada, ela precisa ser uma atividade de negócio e se espera que essa atividade de negócio ela seja uma atividade escalável e que seja replicável também. Então, depois, acho que durante a conversa a gente vai estabelecendo melhor esses termos. Tá, mas veja bem, dentro do mundo da ciência da computação, o que vem a ser esse negócio especificamente? Ótimo. Então, geralmente, esse tipo de empresa, e eu falo geralmente porque não é exclusividade, esse tipo de empresa ele é voltado para a tecnologia. E o fato de ter encontrado na tecnologia assim, um ambiente propício é exatamente porque, como você tem um ambiente de incerteza, então geralmente você parte do ponto em que, como é que você sabe se uma ideia de negócio, por exemplo, vai dar certo? Então, se você tiver dificuldade para desenvolver essa ideia no sentido de dinheiro, ou se você precisar de muito dinheiro para desenvolver essa ideia, você vai ter dificuldade para demonstrar que essa ideia é viável ou não. Então, quando você parte desse princípio, principalmente na computação a gente trabalha, e na tecnologia em si, se trabalha bastante com capital intelectual, com capital humano. Então, eu posso, utilizando o meu computador, eu posso desenvolver uma empresa. Então, isso é bastante interessante, principalmente a partir desse princípio do custo que está envolvido na criação de uma empresa, digamos assim. Professor Jackson, e essa questão agora do movimento startup no Tocantins? Como é que está isso? Então, o Movimento Startup Tocantins ele é uma reunião informal, na verdade, de pessoas e o que a gente está fazendo é trabalhar o desenvolvimento da cultura empreendedora aqui no estado, principalmente voltada para negócios digitais que envolvem a utilização de tecnologia, de software e tudo isso. Então, quando a gente fala assim, como é que a gente desenvolve a cultura empreendedora? Então, a gente tem realizado algumas atividades que reúnem pessoas. Então, a gente acaba sendo assim tão informal que grande parte das nossas reuniões são reuniões, por exemplo, em lugares em que se pode fazer um lanche e que você pode desenvolver até mesmo uma conversa mais informal para explicar o que é startup, para explicar quais que são os potenciais negócios que podem ser feitos nesse sentido e socializar bastante essa conversa, né, com essas pessoas que estão ali envolvidas. Então esse processo acaba sendo de desenvolvimento dessa cultura e a gente faz essa atividade junto com outras instituições aqui no estado. Então ajuda a gente nesse sentido o Sebrae, ajuda a gente também nesse sentido a AGE e as instituições de ensino que trabalham conosco também nesse processo. Nós vamos para os nossos comerciais e continuamos um instante só. Continuando o nosso bloco de entrevistas, ainda contando com a presença do senhor Jackson Gomes, que é professor de Ciência da Computação do Sopiubra.
Professor Jackson, então o startup, realmente vocês vêm implementando aqui no Tocantins, com esse movimento, a forma de desenvolvimento de tecnologias, vem agregando aí o empreendedorismo nesse sentido. Agora, o mercado de Palmas específico, como é que está? Então, é interessante essa pergunta porque quando a gente fala de cenário de negócios, principalmente voltados para startup em Palmas, Palmas tem um cenário bastante propício para isso, né? O Tocantins é um estado bastante novo, Palmas é a capital mais nova do Brasil e isso é utilizado por nós também como uma forma de atrair pessoas para cá, porque é onde você tem bastante possibilidade, você tem bastante possibilidade de crescimento também, a ideia é exatamente essa. Atualmente no cenário de Palmas, nós temos algumas empresas de tecnologia e nós temos poucas iniciativas já formalizadas que se consideram startups. Então nós temos alguns exemplos de startups ou de projetos de tecnologia que foram divulgados na mídia recentemente. Então temos aí o Droido, que é um aplicativo de envio de mensagens. Temos também o Meu Busão, que é um aplicativo que ajuda as pessoas a identificar onde é que o ônibus está posicionado, né, a rota do ônibus em Palmas. Então aqui em Palmas ainda no momento esse cenário é bastante inicial. E a ideia do movimento, principalmente, é trabalhar para que esse cenário ele seja fomentado e nós tenhamos novas empresas e novas pessoas desenvolvendo negócios digitais e voltados exatamente para o cenário de startups. Ok, agora, professor, você que está realmente focado nesse assunto, e o aluno que entrou para o curso de Ciências da Computação, ele está ali, como diz a palavra, viajando mesmo para, poxa, o que eu vou fazer com esse curso, como é que eu vou implementar isso no mercado, e vem essa questão agora do startup. Que dica que você poderia deixar, até mesmo você coloca muita propriedade, que ainda em Tocantins, em Palmas, não há caso para a gente poder comentar o que aconteceu. Como é que esse aluno ele pode trabalhar nesse sentido para ele decolar? Ótimo. Vai parecer conversa de professor, mas a ideia é que quando eu converso com os alunos nesse sentido, a ideia é a seguinte. No Tocantins, principalmente, nós temos uma cultura que é reflexo do Brasil, hoje principalmente, que é a cultura mais de copiar ao invés de criar. Então, a gente tenta fazer um trabalho que tenta mudar essa mentalidade do aluno, de que ele tem que trabalhar mais pela questão da criação e menos pela questão da cópia. Só que para você trabalhar essa questão da criação, da criatividade, da própria questão da inovação, você tem toda uma cultura que precisa ser agregada a isso daí. Eu costumo dizer para o aluno que o bom trabalho dele, por exemplo, no final do semestre ou no final do curso, não vai cair do céu, né? Todo o processo do curso dele vai ser um processo que começa a partir do primeiro dia que ele vai para a sala de aula. Então, todo o curso dele é um processo, uma construção que é realizada. E para a gente desenvolver esse senso de criatividade é um trabalho bastante complicado. Eu te falo que recentemente a gente tem recebido mais alunos que têm muita dificuldade nesse sentido e a gente tem feito um levantamento e o diagnóstico mostra para a gente que isso tem a ver, na verdade, com uma cultura que precisa ser desenvolvida até mesmo a partir do ensino fundamental e médio. Então, se os órgãos de fomento ou os órgãos que estão relacionados à educação no Brasil, principalmente, eles entenderem que nós só vamos ter pessoas que vão ter empresas bem-sucedidas quando esse entendimento vier a partir do ensino médio, eu creio que esse desenvolvimento vai ser mais expressivo. E nós vamos ter exatamente mais empresas que vão estar mais bem presentes no cenário global. Então, para o aluno que está nessa área de tecnologia principalmente, a ideia é que ele tem que buscar o aprendizado, que ele tem que buscar conhecer pessoas, é uma coisa que até que na computação a gente tem trabalhado isso, não ficar principalmente preso no seu mundinho. Então, tentar conhecer pessoas, tentar encontrar problemas dessas pessoas, ler um pouco de administração, de marketing, de comunicação, porque tudo isso tem a ver também, e procurar resolver o problema dessas pessoas utilizando tecnologia. Ok, conversamos com o professor Jackson Gomes, do curso de Ciência da Computação do seu clube. Obrigado, Jackson. Eu que agradeço. Continuamos um instante só.